Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e agora para o último Pencast do ano. Então, vamos reunir aqui eu, Gabriel Lima e Vinícius Pascoal Antônio para conversar e refletir como que foram esses 6 meses, né? A gente completou 6 meses de podcast, 20 e poucos episódios, né? Porque teve um extra, se eu não me engano, um ou dois, não sei, acho que é um mesmo. E a gente vai começar a refletir sobre isso. E para fazer essa reflexão, nós vamos pegar algumas coisas que nós escrevemos lá no começo do Pencast, né? Antes de começar a gravar, nós fizemos como se fosse assim, o que a gente acha que é sucesso pro podcast, o que a gente quer fazer, quem a gente quer convidar, quais vão ser os temas. Então vamos voltar em alguns desses tópicos para saber se o que a gente imaginou lá 7 meses atrás, né? Que a gente fez isso 7 meses atrás, começamos a gravar, depois lançamos depois de um mês, por isso que a gente já tem 6 meses. Então vamos refletir um pouco nisso e saber como que ficou, como que foi o resultado final, se a gente conseguiu o que a gente queria ou não. Para conversar sobre isso, como sempre, eu tenho aqui o Gabriel Lima. Como está, Gabriel? Pessoal, beleza? Tudo certo. E o Vinícius Pascoal Antônio, o Pascoal Dev. E aí, pessoal, beleza? Como está, Vinícius? Tudo certo, tranquilo. Vamos ver aí se deu tudo certo, como que foi sucesso para nós, as metas. Vamos lá. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para cada um de vocês, que é: quando a gente pensou lá atrás, a gente escreveu, o que era a definição de sucesso para cada um de nós? Bom, eu tava pegando aqui o que eu tinha escrito na definição de sucesso. Para mim era número de ouvintes. Então, para mim, se tivesse crescido o número de ouvintes na plataforma, até coloquei ali, deixei uma ressalva ali pra gente não ficar tão triste, que às vezes ia ter alguns episódios fora da curva, que iam ter algumas quedas, a gente ainda ia entender um pouco qual é o segmento ali que ia ficar melhor, mas para mim o sucesso era o número de ouvintes crescendo. É muito alinhado com o que eu falo no Pascoal Dev, consistência é a chave. Então, para mim, sucesso era ser consistente em toda semana ter um episódio pronto, também a forma que a gente trabalhar, porque vocês vão ver hoje nesse episódio que o Gabriel Rubens que segurava mais as pontas, que era meio que nosso líder, e conseguir fazer funcionar sem essa liderança mais ativa dele seria uma métrica para ver que a gente está empenhado e está com sucesso. Então, consistência, não falhar, né, em pautas, chamar convidados, editar, soltar toda semana um episódio. E essa era a minha meta de sucesso. Acho que era parecida com a tua, né, Rubens? O que tu tinha de sucesso no começo? A minha tava nessa linha também. A minha eu tinha que era de consistência, não falhar nenhum episódio, assim. Mas eu coloquei 12 meses, né? A gente tá fazendo reflexão aqui de 6. Então, até então, deu certo. Eu tinha que era algo como se divertir com o processo, né, de gravação. Eu acho que também sucesso, acho que a produção, assim, que deu mais trabalho, né? Que é o que tu falou, que eu tive que puxar muito. Mas acho que na gravação, acho que foi sempre bem legal, assim, fazer. A gente tem os estresses antes, né? Tipo, de fechar horário, data, mas acho que na hora de gravar, assim, pra mim, sempre foi bem legal. Tem muitos episódios que foram legais, tem coisa que ficou fora de conversa que a gente teve antes e depois, com o convidado também, então essa parte pra mim deu muito certo. E eu tinha uma coisa que era de conseguir chamar amigos que eu fiz, assim, no meio desse caminho, né? Tipo, colegas de trabalho, pessoas que eu conheci durante viagem. E também sucesso, né? Tem o episódio... tem Daniel Passi, tem com Lázaro, tem com Gênero, que são tudo pessoas que eu conheci e não tinha tanto contato mais. E como eu imaginava, o Pencast me possibilitou chamar esse cara e falar, vamos bater um papo. E o papo acaba não sendo só o podcast, né? Tu conversa um pouco antes, depois conversa depois, e tu sabe mais, aprende um pouco mais das pessoas. Então, pra mim isso também foi uma das coisas que eu gostei mais, assim, e também foi um sucesso. E no de vocês? Eu concordo contigo totalmente, Gabriel, essa parte de gravação. A produção foi um pouco mais complicada, mas durante a gravação sempre foi muito prazeroso, sempre foi muito descontraído, tanto que a gente gastava às vezes mais tempo sem gravar, batendo papo, trocando sempre ideia do que gravando mesmo. Daria pra gente ter 2 podcasts por episódio só com os bastidores, o que não foi pro ar e o que foi pro ar realmente, porque os convidados também, todos muito bons, não tivemos nenhum problema, sempre pessoal que agrega algum valor, que tem alguma história legal para contar, que sabe se comunicar. Então essa parte de gravar mesmo foi perfeito. Se a gente conseguisse ter essa gravação sem se preocupar com a produção, ia ser o melhor de todos os mundos. Né? Eu acho que o Gabriel concorda também com isso daí. Várias vezes a gente já
já falou assim, pô, esse papo tá muito legal, vamos começar a gravar isso aí que a gente tá conversando mesmo. Então, acho que foi o sinal de que a gente tava já tendo um papo maneiro, conversando sobre o assunto, e aí começamos a gravar pegando aquele gancho mesmo. Então, várias vezes foi assim mesmo. Era muito bom. Sim, sim. E até saímos, né, do que a gente imaginou várias vezes. O episódio do Evaldo mesmo, a gente queria falar sobre carreira de Tech Lead, e o papo ficou muito legal sobre a Alemanha, e aí a gente falou, vamos seguir e vamos fazer outro. A gente vai até já agendar para janeiro a próxima conversa, que aí a gente vai focar mais no aspecto ou de Tech Lead ou alguns outros que ele tem para compartilhar com a gente. Mas vários episódios, né, saímos totalmente da pauta porque a conversa foi bem mais legal do que a gente imaginava. O Fernando é um clássico, porque, sei lá, 2 horas e alguma coisa de conversa, né, que nós tivemos, sem seguir uma ordem nenhuma, mas foi sensacional o episódio. Falamos de muita coisa que eu não tinha noção do Fernando, assim, de como foi a carreira dele, outras pessoas que ele conheceu, ajudou, foi ajudado, então foi sensacional a conversa. Eu concordo muito com vocês de que de fato foi muito divertido. Assim. Tem mais uma dúvida agora para vocês dois, que é: quem foram as pessoas que vocês... A gente escreveu também, né? Quem a gente gostaria de entrevistar, né? Falar assim, ó, pensa numa coisa muito grande, de trocar ideia com alguma pessoa, assim, mesmo que não seja nosso foco, mas de trocar ideia com alguma pessoa e o podcast nos ajudasse a fazer isso, quem seria? O que veio na minha cabeça primeiro foi o Paulo Silveira, porque desde o começo da nossa carreira, estudando na Lura, participando de eventos, ele sempre era uma referência. E a gente eu particularmente queria trocar ideia com ele para falar, deve ser um cara que tem muita coisa para agregar. Também tinha o Elon Musk, que era um pouquinho mais fácil do que o Paulo Silveira para conseguir, mas não deu certo, ele não responde meus WhatsApp, ele tá com uns problemas lá na Tesla. Talvez ele consiga em 2023, eu tô batendo um papo com ele, vamos ver se ele vem. E o Rex do Jovem Nerd também, porque era um cara que eu sempre gostei, sempre fui meio que fã dele, para poder bater um papo e trocar figurinha com ele. Mas sem dúvida nenhuma... Bom, não conseguimos ainda, não. Né? Mas uma coisa que eu posso falar com toda certeza, que o convidado acho que a gente teve, que eu achei mais bonito assim, foi o meu irmão Gabriel, quando ele veio, realmente encantou o podcast. Então eu queria só deixar deixar registrado aqui esse convidado especial. Cara cheio de garbo e elegância. Achei zoado. Como a gente tem muito mais ouvintes, né? O público é muito maior no podcast, então se você só ouviu, vai lá depois no YouTube e procura o episódio, vocês vão ver. Dá pra ver a beleza bem no áudio, dá pra ver a beleza legal deles. É isso. Vou passar pro meu então, Gabriel Lema, falar aqui que no meu eu tinha o André Souza do Nerdcast, né? Que quando é um tema que entra os episódios que eles participam, né? O André Souza e o Átila, eu sempre gosto muito, enfim. Muito dos episódios de história também, mas ele é um cara que eu sempre admirei muito. Ele começa a falar essa parte de como o cérebro funciona, aprendizado, né? Aprendizado de línguas, então por isso que é um cara que continua não conseguindo, mas continua que um dia eu vou ter coragem de falar, pô, vamos bater um papo aí no podcast. E eu tinha mais um que é o Adam Grant, tem um podcast chamado Work Life, aí tem que ser em inglês, então esse realmente eu penso que tem que ser muito mais no futuro. Ou ele aprende português, né, cara? Você é inglês, né? Num outro... eu acho que pra dar tempo dele aprender português, porque é o mínimo, né? Pra participar aqui, ele precisa ser mais no futuro. Assim. Mas eu não tinha mais nenhum. Eu tô olhando aqui a lista e eu coloquei aqui, vou pensar nos outros e acabei nunca voltando na lista. Boa. Eu coloquei uma pessoa em comum com o Vini, que é o Paulo Silveira também. Acho que eu tinha muita admiração por ser um cara que sim, manjava bastante dos fundamentos de programação e ele considerava isso muito importante. E acho que sempre andou muito próximo do que eu imaginei ser interessante assim, para qualquer carreira de dev e tal. Então era uma pessoa que eu sempre pensei em bater um papo mais a fundo aqui no Pencast. Tem outro que eu também gosto bastante, que é lá da turma da Kaela também, a Lura, que é o Maurício Anish, que eu acho que ele tem uma didática muito legal de explicar as coisas, acho da hora, assim, era um cara que já se especializou bastante nesse papo de TDD, que eu acho maneiro, então sempre pensei em trazer. E o terceiro, que não tem nada a ver com tech, que é um cara que eu gosto pra caramba do trabalho, é o Rafinha Bastos, assim, cara. Primeiro cara que fez sucesso, assim, de stand-up no YouTube,
começou a fazer, assim, foi pioneiro um pouco nessa parte no YouTube. E tem vários insights, é engraçado pra caramba, eu gosto pra caraca do papo. Além de que ele bate papo sobre várias coisas, ele tem um canal muito, muito massa também agora, chamado 8 Minutos. E ele fala de tópicos bem diferentes, assim, então acho que ia ser uma parada bem legal trazer um Pencast pra falar sobre alguns assuntos aí. Sim. Vocês falaram do Paulo Silveira, né, que foi também um que eu não coloquei na minha lista, mas é um com certeza, porque ele participou do Nerdcast agora há pouco, eu tava ouvindo semana passada para falar sobre, né, sobre a Kaelo, a Lura, e foi muito legal ouvir, porque ele comenta sobre as apostilas abertas, né, e a gente estudou por essas apostilas. O que me ajudou muito foi a apostila da Kaelo e o livro Use a Cabeça, assim, que para mim ajudou porque era um pouco diferente, mais divertido, eu não me cansava muito lendo, né. Então, definitivamente seria muito bom, porque fez parte da nossa carreira, né, de aprendizado, fizemos curso na Kaelo. Eu tenho assinatura da Alura até hoje, assim, então volta e meia eu faço algum cursinho lá, porque tem muita coisa até sobre... O de podcast eu acabei vendo um curso lá que tem também, e acabei assistindo as aulas, então certeza que seria muito legal fazer, e a gente pode pensar aí no futuro, né. Paulo Silveira, fica a proposta aí, tá? Se estiver ouvindo, com certeza tá, você já fica esperando o convite aí. Outra coisa dos tópicos que a gente conversou, né? Nós falamos de alguns tópicos lá. Tem alguns assim que vocês pensaram lá naquela época que a gente não chegou a explorar? Cara, eu preciso ver aqui na minha lista quais eram os tópicos que a gente tinha conversado. Mas pelo que eu me lembro, a gente conversou de todos, eu acho. Todos, a gente já falou sobre livros, viagens, desenvolvimento pessoal. Talvez investimento e grana foi o que menos a gente falou. Mas também falamos. Mas isso foi de propósito, né? Nós ficamos de, isso aí é melhor ou chamar alguém que manja, né? Ou ler um livro e conversar, porque esse é muito delicado, né, de falar de investimento, assim. Exato. Tipo, a gente começou a gravar nunca foi pro ar, e o Gabriel Lima e o Vinícius estavam falando pra todo mundo comprar bitcoins. Cara, olha que lorota, cara, que covardia. Mentira, era o Vinícius. Você é covarde, cara. Eu tava falando assim, e aí, pessoal, Bitcoin é legal. Pô, Gabriel, eu ia te defender, tu quer jogar pra mim, cara. Na verdade foi o Gabriel Lima, todo mundo sabe, cara, ele tem problema com dinheiro desde sempre. E... Cara, é o louco do Bitcoin. Quem tem stories falando pra comprar Bitcoin é um de nós. Verdade, nem stories eu faço, todo sou eu. Não, mas então a gente acabamos gravando pra falar do milhão se cortar o cafezinho. Começamos a dar muita dica de investimento, né? Não muita dica, a gente tava falando o que a gente fazia. Verdade. E aí chegou um momento que a gente falou, cara, eu acho melhor a gente parar e falar só do livro. A gente falou com propriedade, sem embasamento nenhum, que é o que a gente é perito em fazer. Sem embasamento nenhum. E a gente achou melhor não ir pro ar pra não confundir o pessoal. Mas foi legal até, aprendi bastante, porque eu vi que eu tava fazendo tudo errado. Responsabilidade social. Foi legal. Não, foi legal o papo, né? Mas eu achava. Eu fiquei na cabeça que eu achei. Tinha que ter um disclaimer, né? Tinha que ter um disclaimer no começo. Não sigam essas regras sem o prévio conhecimento ali. Tinha que ter um disclaimer. Ignore. Mas mesmo com disclaimer, eu não sei, eu não me sinto à vontade, assim, tipo, quando alguém pergunta sobre investimento Eu posso falar o que eu tô fazendo pra quem eu já conheço mais, assim, o que eu faço, onde que eu estudo, mas eu prefiro falar onde eu estudo mesmo, livro, conteúdos, canais que eu gosto de assistir, do que falar o que fazer, né? Tipo, falar o que fazer é muito... Talvez se a gente tivesse cortado o áudio do Gabriel Lima, pudesse subir esse episódio, porque aí era eu e o Gabriel Rubens conversando mais sobre o livro e sobre fundamentos mesmo, a parte mais básica, ao invés de ficar incentivando o pessoal a vender carro, casa, comprar Bitcoin, comprar criptomoeda, que a gente sabe que já é mais vida louca, certo, né? Meu estilo de vida é mais vida louca. Se bem que eu tô lembrando agora que... Mas, peraí. Nesse episódio, a gente acabou conversando do livro do 1.000 milhões 50 cafezinho, que o Vinícius iria voltar e conversar de como ele se organizou, porque ele tava organizando a vida financeira. Tu fez isso não, Vinícius? Eu fiz. Todo mês agora... eu fiz, cara. Eu posso provar. Assim, a ideia era de ter um jornal, né, e ter um registro e um controle do que eu ganho e do que eu gasto, mas outra ideia também era começar a investir mensalmente, e isso eu tô fazendo. Todo mês chega o meu salário, eu já
tiro uma parte específica para investir, já Legal. boto na bolsa aqui dos Estados Unidos, já compro minhas ações. Então, se você vai assistir o filme do Homem-Aranha, muito obrigado, que eu tenho ações da Disney, vai me ajudar bastante. Disney. Eu não vou falar as outras porque talvez seja irresponsável, né? Eu não sei se a gente vai cair no mesmo Ele vai problema cair que a gente teve quando gravou. Tu já tá novamente dando dica de ações pra comprar. Já vai cortar E de assim a novo. gente para outro episódio por aqui. Mas sim, eu tô investindo mensalmente, eu preciso me controlar ainda pra ter o registro do que eu gasto e do que eu ganho, isso eu ainda não fiz. Mas o mais importante é todo mês ali, religiosamente, investir em ações. Não só em ações, mas em outros investimentos também. E isso, graças ao podcast, eu consegui ver que faz sentido e que é importante, que não dá pra só juntar dinheiro e comprar tudo numa moeda nada a ver, né? Torcendo pra dar certo. Teve uma coisa que eu fiz também por causa desse episódio, e eu posso provar também, que é separar qual é a porcentagem que eu ia dedicar por mês a cada um dos temas importantes que eu queria separar. Ó, eu tenho aqui no celular e eu posso mostrar. É que tá ao contrário, né? Tu tem que separar um dinheiro pra comprar um celular novo também. Mas já é um começo bom, tá aí. Tem aqui. Quem tiver também ouvindo, vai lá no YouTube que tem... já fica. Não dá pra ler nada, tá tudo ao contrário, né? Mas a gente vai fingir que tem. Mas dá pra saber que quem tá no... Eu podia ter escrito aqui quem tá escutando... coisa, mas coloquei aqui, ó. Quem tá escutando o áudio só pra saber, tava lá, tipo, educação, cotidiano, almoço, agiotagem e filho. Então quem não conseguiu ir no YouTube, já tá aí a lista do Gabriel Lima. Tá aí, e filhos. Né? Já deixar um gap. Eu vi no plural. Já deixar um gap de 4 a 5. Filhos. Mas então, eu vou perguntar já tem alguma coisa assim que vocês aprenderam com os episódios? Porque assim, divertimento, pra mim também foi muito legal conversar, né? Ler o livro lá pra fazer e repensar. E eu até tinha comentado que você falou assim, que eu sempre controlei mais, que eu falo dessas coisas, mas eu tinha perdido o controle totalmente. Eu tinha abandonado, assim, tipo, os gastos mensais e aí gravar aquele episódio me fez voltar, não mais a fazer os gastos mensais como eu fazia, detalhado, lançando tudo, cara, não tenho paciência mais pra isso, mas de prestar mais atenção nas porcentagens que eu tô gastando em cada coisa, sabe? Isso, depois do episódio eu mudei, que nem o Gabriel Lima falou, eu voltei a fazer isso e olhar com mais cuidado então ajudou muito. E tem mais alguma coisa assim que vocês aprenderam muito com os episódios? Cara, tiveram 2 episódios que me ajudaram bastante, assim, principalmente na parte profissional, que foi o episódio que a gente teve com o Monan e o Wellington, sobre trabalho remoto para os Estados Unidos. Sim. Então, a experiência que eles passaram de como você consegue um trabalho remoto e também sobre ser desenvolvedor blockchain, foram 2 temas que eu sempre me interessei, mas eu nunca estudei mesmo. E aí depois bati um papo com o Elton, ele foi super gente boa, me passou o caminho das pedras, então esse episódio foi muito bom pra mim. E também os episódios com o Charles sobre... Na verdade vai ter um episódio ainda sobre como ele conseguiu trabalho na Microsoft, mas depois de conversas em bastidores também foi legal ter esse roadmap, esse caminho das pedras de como faz pra você trabalhar numa grande empresa. Então de cabeça assim foram 2 episódios que já vieram e eu já posso falar com certeza que ajudaram bastante. E tu, Gabriel, teve algum que te marcou? Cara, eu vou ser mais filosófico aqui. Linguagens do amor também. Linguagens do amor, com certeza foi um marco. A Bia tá agradecendo até hoje. Ela tá falando assim, obrigado, gente, por fazer ele entender o que eu precisava. Não. Mas eu vou ser mais filosófico. Eu acho que teve uma coisa meio... A gente trouxe muita gente de outros países, de outros... com outras cabeças, assim, e acho que isso, principalmente para minha área de liderança, assim, hoje no iFood, ajuda bastante você entender e ter empatia e entender culturas diferentes, te abre a cabeça para você, muitas vezes, principalmente ter empatia. Então eu acho que isso me ajudou bastante, sabe? Entender outros contextos, entender que as pessoas passam por problemas igual a gente, que tem treta e tem coisa boa e beleza, sacou? Dá pra passar. Então acho que isso foi bem legal, assim, sabe? Eu achei isso, olhei isso de um ponto muito positivo. Ouvir as pessoas e trocar ideia sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. Então o Pencast, de uma maneira geral, me ajudou a fazer isso e acho que me ajudou a entender mais as pessoas. Tem muita coisa assim que eu já queria trocar ideia com essas pessoas que a gente acabou chamando e é mais difícil ter, sei lá,
daria pra fazer, né? Mas não é uma coisa que eu falei, pô, vamos fazer uma call aí. Até a gente mesmo, antes do podcast, combinamos call, sei lá, por 2 anos e meio tentando combinar e nunca rolou. E o podcast ajuda a gente a fazer isso, né? Tem que estar aqui. E a gente tem uma coisa pra falar, um tópico. Mas como a gente fez agora, antes, a gente passou 40 minutos trocando ideia sobre outras coisas, né? Então isso eu acho que é o mais legal. E como tu até comentou no começo, com os convidados é a mesma coisa, né? Trocar essa ideia, assim, que é algo que ajudou. Sobre aprender, assim, como... Com vocês dois não aprendi nada, sendo bem sincero. Não, tô brincando, assim. Sobre aprender, tem, porque, assim, quando a gente vai ler os livros, né? A gente faz aqueles episódios sobre livro, assim, acaba ajudando bastante. Teve o livro do Desafio das Equipes, assim, acho que foi muito bom reler ele para fazer o episódio, assim, porque eu li há muito tempo atrás, então muita coisa fez mais sentido agora. E a experiência dos convidados, né, de falar um pouco como que foi no outro país, a gente acaba estendendo novamente depois do episódio, falando um pouco mais a fundo algumas coisas, então, cara, como que foi morar na Alemanha, como que foi morar na Holanda, esse é um episódio que vai pro ar daqui a pouco, e todas as outras experiências do Canadá, como o Lávio conseguiu aquele emprego na Ubisoft também, né? Tipo, pô, ele foram 3 tentativas, estudando pra caramba e conseguiu. Então tem muitos aprendizados assim. E até uma coisa engraçada, né? Porque eu falei pra vocês que eu tava ouvindo todos os episódios novamente, assim, do começo, pra anotar algumas coisas e tudo. E uma coisa que eu aprendi muito e o que eu vi é nossos estilos. Pra mim, eu já sei como cada um de nós faz perguntas, sacou? E foi bem legal voltar e ouvir tudo, assim. E o interesse de cada um de nós. Uma coisa que eu percebi reouvindo os episódios, né, e aprendendo mais sobre a gente, é que eu sempre tento puxar pra cultura. Nossa, nem sempre, mas minhas perguntas quase sempre vão, assim, quando é as perguntas que a gente não pensa no script. E eu até comentei no Zuga, o Vinícius Tava, que eu falei assim, que vocês puxam mais pra parte técnica, sabe? E eu falei aquilo porque eu tava ouvindo os episódios, tudo, e comecei a ver que isso mostra muito do momento de cada um, né? Como que a gente tá. Eu tô no momento que, desde que eu vim para Portugal, que é muito de viajar, e eu coloco um certo esforço nisso, em aprender, entender, e quando eu vou conversar com alguém de fora, eu quase sempre falo, cara, como que é lá, qual que é a cultura, como que é no teu trabalho, o dia a dia, é o que quase sempre sai das minhas perguntas, e até pensei, quando eu tô montando a pauta, eu quase sempre começo por isso, às vezes eu tenho que, toda hora eu repito essa pergunta, tenho que mudar. E deu pra ver que o Gabriel Lima fala muito da parte técnica, e o Vinícius até de como que é entrevista em outros lugares, assim, né? Cada um de nós tem interesse. Legal. Isso é legal também. Nunca tinha reparado. Não, eu nunca tinha reparado, muito legal isso. E é verdade mesmo, cada um de nós tem um jeito ali de falar. Eu resolvi maratonar o Pencast e aí eu falei, cara... E é legal porque eu aposto que se a gente for fazer isso daqui, eu for maratonar de novo daqui a um tempo, só os novos, vai mudar um pouquinho, sabe? Nossos interesses vão mudando, assim, um pouco. Depende do lugar. O que a gente tá passando na vida, né? Outra coisa que eu queria saber é que... Qual que é o episódio ou episódios favoritos, assim? O episódio preferido eu não consigo nem falar, assim, não vem nenhum na minha cabeça, eu acho que é muito difícil de falar, porque todos tem alguma coisa que a gente conseguiu pegar de aprendizado, ou que melhorou pra gente, que nem a gente falou, todos os convidados sempre foram muito legais com nós, o papo sempre foi muito bom, então é muito difícil de falar um específico. Eu tenho um carinho especial pelo do meu irmão, né, porque ele é muito bonito, mas tirando isso eu não consigo falar um que eu preferi. Vocês têm algum que, tipo, ou top 3 que vem na cabeça de vocês, de episódio? Eu realmente não consigo falar. Top 3 eu tenho. Acho que um top 3 assim eu tenho. Tem. Então deixa eu ir primeiro, porque eu tô na linha do Vinícius, que eu também eu coloquei falei, eu queria perguntar isso, fiquei pensando muito. E eu posso falar assim, Fernando e Evaldo, os dois me deram aula, então é um orgulho pessoal pra mim, de ter e... Depois de trocar ideia sobre como foi gravar com eles, assim, isso pra mim foi bem marcante. Mas eu consigo pensar em várias, então é difícil, porque acabou ouvindo muitas das pessoas que eu já trabalhei, então não consigo falar num top, assim, porque, não sei, não consigo pensar no top. Eu trouxe a pergunta sem saber o que falar pra ela. Mas... E tu, Gabriel Lima? Ajuda aí pra sair dessa ambiguidade. Eu gosto de vários, assim, cara, mas tem, acho que talvez não sei se top 3 top 2, que eu não consigo usar no terceiro agora, mas o do Fernando pra mim acho que foi um dos melhores, porque eu acho que o papo fluiu muito, muito bem.
eu acho que foi um dos episódios favoritos pra mim. Educação é um papo que eu gosto bastante, assim, que não é tão técnico, que eu gosto bastante, então eu acho que foi muito legal. E teve, e eu diria que no top 2, assim, e esse teve um outro, agora que a gente gravou recentemente, com o Rodolfo, com o Rafael, que também foi um papo muito, muito legal, que eu gostei bastante. Mas acho que eu colocaria no terceiro alguns que a gente gravou juntos, só nós três, porque a gente geralmente dá muita risada, sacou? Eu acho que era muito legal. Então eu não diria um episódio separado, mas os que a gente gravou nós três geralmente era legal, porque a gente dava bastante risada, trocava bastante ideia. E era música. Da linguagem do amor, por exemplo, cara. Que eu até comentei no que vai no ar antes desse, que é o do Zuga, que a gente teve que cortar muita parte, que a gente começava a conversar, né? E começou a começar a falar bobagem. Mas esse a gente tem que fazer outro com as mulheres. É verdade. Precisa ver o ponto de vista. Não fizemos ainda, mas tem que voltar, sei lá. Mesmo se não for as nossas, mas tipo, chamar outras pessoas, sabe, pra falar assim, do ponto de vista é diferente dos nossos, assim. É verdade, né? Os nossos tava mais engraçado do que informativo, assim. Justamente. Tinha que ter um disclaimer, né? Tinha que ter um disclaimer no começo, assim, pra não seguir essas opiniões. Força de baixo. Pô, quando a gente tava pensando lá nisso, começamos a pensar muito tempo atrás, né? 9 meses atrás, aí depois a gente foi amadurecendo a ideia. Quer dizer, a gente foi postergando e depois, tipo, 7 meses atrás a gente falou, não, vamos fazer. Começamos a pensar como ia ser. E se fosse criar um podcast agora do zero, o que vocês fariam diferente? Cara, eu acho que uma coisa que poderia pensar em fazer, até pegar em exemplo o pessoal do Zuga, é fazer live, e aí você tem muito menos trabalho de produção, porque você só pega o áudio e joga, já tá tudo pronto. Mas ao mesmo tempo, uma coisa boa do nosso podcast, que a gente tem muito zelo, ainda mais o Gabriel Rubens, é a qualidade, e essa pós-produção ajuda bastante, né? Então eu tenho que meio que encontrar um equilíbrio em ver até que ponto que vale a pena investir esse tempo para pós-produção, ou se também vale a pena fazer live, e aí tem menos controle, porque às vezes pode ter coisa que a gente não gostaria de subir e vai estar lá porque está em live, mas ao mesmo tempo a gente também economiza muito tempo de pós-produção, então daria para pensar, não sei se faria isso, mas daria para pelo menos pensar e conversar para ver se faria sentido. É lógico que com o problema da internet no começo não daria de qualquer jeito, mas essa parte de pós-produção ficou bem puxado e era uma parte que a gente precisaria pensar em ver uma outra forma de fazer, tanto para não sobrecarregar uma pessoa só, até para poder ter mais tempo de produzir mais conteúdo, né? O do Zuga, pelo menos eles têm um estúdio, né? Faz uma diferença gigante. Todo mundo com microfone, porque os nossos tem alguns que o áudio tá muito ruim, mas a gente não consegue fazer nada, né? Porque tem convidado, a gente tem nossos microfones aqui baratos, assim, talvez até, tipo, com o microfone barato, mas tivesse uma casa melhor, né? Tipo, o isolamento ajudaria. Mas a minha mesma aqui, volta e meia, passa o carro, faz muito barulho, então isso aqui reportar também atrapalha. Então eu não sei se na live ficaria tão legal, mas a gente pode tentar. Pra gente estar em países diferentes, não tem nem como fazer. Gravar um podcast semanal em loco, né? É muito mais difícil. Uma coisa só que eu acho que acho que não faria diferente, mas acho que atrapalhou bastante foi o fuso horário, né? Que, nossa, tipo, 3 fuso horários diferentes entre a gente. E, tipo, pra vocês era muito tarde, pra mim era bem finalzinho ali do trabalho, que muitas vezes eu não podia sair. Tipo, era 5 horas ali, então às vezes quando eu ficava até mais tarde, várias vezes não conseguia participar do Pencast por causa de alguma reunião e tal. Então, eu acho que atrapalhou um pouco, assim, esses fusos. E eu compartilho bastante da ideia do Vinícius, assim, acho que era uma coisa que a gente não pensou tanto na época. Porque a pós-produção, ela realmente dava muito, muito, muito trabalho. E acabava que a gente não tinha esse tempo para isso, né? Ou a grana para isso. E o bom do live é ter essa flexibilidade, né? De você não precisar fazer nada com áudio, só mandar. Talvez fosse um bom kickoff ali. Pode ser, eu acho que... Mas a gente vai ter que mudar muito, né? Porque a gente grava meio que... A gente para quando quer, né? Tipo, pô... sei lá, vou pegar água, qualquer coisa assim, a gente para e depois edita e
Quer dizer, assim, no começo não, né? No começo a gente gravava como se fosse na live, tava fazendo um take só. Depois a gente começou a relaxar mais e tirar proveito do produção, né? Parte. A gente decidiu tirar proveito, que foi. A gente começou a gravar mais relaxado. Então, se fosse fazer live, a gente tinha que só mudar um pouco mais isso de pensar, preciso me preparar, preciso, sei lá, buscar minha água antes, sabe? Ter essas paradas a gente consegue parar, né? Tipo, quando é na live, assim. E acho que é mais difícil porque a gente não tá num ambiente tão controlado, né? Pra mim, às vezes a gente, quando passa um ônibus aqui, ou como passou agora, vai estar cortado, vocês não vão ouvir. Mas enquanto o Gabriel Lima falava, passou uma moto, né? Aquela moto barulhenta, então ele só parou e recomeçou, assim. Então, é umas coisas que a gente teria que achar. Tem um microfone melhor, né? Tem os microfones que isolam bem. Já daria pra fazer, mas, sei lá, seria outra preocupação, assim. Eu tenho problema com live porque, principalmente quando eu penso no tempo. Então, no tempo não, quer dizer, nos horários, né? Nossos horários, no comprometimento dos horários, eu acho bem difícil. Mas é um equilíbrio, né? Porque o tempo que a gente gasta em pós-produção também, talvez. Quando são nós três agora com o microfone um pouco melhor, é até um pouco mais fácil, assim. Mas quando a gente tem 5 pessoas, o áudio tá diferente. Tem pessoas que com fone de ouvido, aquele fone assim, fica soprando, sabe? Então você tem que diminuir aquele ar, que senão fica um barulho muito alto. Então tem todas essas preocupações assim que eu não sei como a gente faria em live com convidados. Mas é engraçado porque assim, eu vejo codando e eu não vejo esses problemas tanto de áudio no deles. Então, não sei se é a plataforma que eles usam. Nunca teve nenhum áudio assim que eu falei que tava ruim, assim, já ouvi eco, mas no nosso também, a gente tem áudios com eco que a gente consegue melhorar um pouquinho, né, isso, mas assim, podia ser uma boa para gastar menos tempo, mas eu não sei se seria o formato ideal que a gente faz hoje, assim. É verdade. Galera, então vamos para a última parte, que é o futuro. Futuro, o que vocês pensam? Eu queria dividir em duas, tipo, no futuro próximo, que é... E aí vai ser mesmo uma pergunta aberta. Vocês podem falar de qualquer coisa e eu nem pensei na minha resposta, mas eu vou pegar esse tempo e vou pensar. O que vocês pensam, assim, pro ano que vem? Sabe? O que vocês querem fazer diferente, mudar, melhorar? Como vocês veem a vida ano que vem? Cara, eu acho que pro ano que vem, assim, eu tenho muita vontade de talvez experimentar algumas coisas em outro país, seja ela trabalhando remoto ou vivendo lá, assim. Então, para um futuro próximo, eu me vejo tendo alguns outros tipos de desafios como esse. Eu sinto, assim, que já percorri um caminho legal na área tech, assim, né? A gente começa a ganhar um pouco mais de senioridade, você começa a... Não é todo dia que você passa pelos desafios super diferentes. Os desafios começam a ser mais do mesmo. As formas como você resolve, as culturas, é que diferencia uma coisa da outra, assim, né? Então acho que eu tenho vontade de talvez experimentar alguma cultura diferente nesse sentido. Então vejo assim, cara, com uma qualidade de vida melhor do que eu tenho hoje, podendo curtir mais com minha família, vendo minha filha crescer. E podendo aproveitar mais esse tempo com ela é o que eu espero para o futuro próximo, assim. Eu penso pro futuro mais em produção assim, de conteúdo. Eu tenho o canal lá, o Páscoa Dev, e eu tô querendo produzir conteúdo pro YouTube, pro Instagram, até por ter tido essa experiência com meu irmão e ele conseguiu migrar de área, e eu vejo que tem muita gente também que tem a mesma dúvida, então acho que ia ser legal ajudar esse pessoal e tentar também, além disso, ganhar algum dinheiro com isso, né? Porque tem que conciliar as coisas. E é uma coisa que eu gosto de fazer, de gerar conteúdo, de pensar em ideia, de tentar criar coisas e didáticas novas para facilitar. Então eu me vejo bastante nisso. Além disso, trabalho, né? Tipo, continuar aqui na Alemanha, melhorar meu alemão, que é suficiente, mas ainda não estou satisfeito. E aprender outro idioma é uma coisa que eu quero fazer. Eu sempre quis aprender italiano ou espanhol, acho que vou começar com espanhol próximo ano. Então isso está no meu radar. Aprender outro idioma, melhorar o alemão que eu já tenho e conseguir achar um equilíbrio para poder gerar conteúdo, conciliar o trabalho e a vida pessoal também. Acho que é isso que eu vejo pro próximo ano. E tu, Rubens, também é nessa linha ou... Legal. O que tu acha? Eu sei que tem viagem, né? Nessa linha. Sim, tem. Chegar na viagem.
porque eu acho que ela é uma das principais, assim, mas antes tem o... Tu falou de linguagens e eu tinha até comentado que eu comecei a estudar espanhol, eu atrasei um pouco, né? Dezembro foi um mês complexo pra mim, tipo, meio estressante, então eu decidi, tive que dar uma parada em algumas coisas, então eu vou começar espanhol a estudar a partir de janeiro também, aproveitar um tempo pra relaxar um pouco mais agora e desestressar. Certeza viagem, vou repetir isso em vários episódios que eu gosto de morar aqui na Europa porque é um pouco mais fácil de viajar. Consegui viajar um pouco esse ano, né? Deu uma queda assim no número dos casos, então eu consegui dar uma viajada e deu pra ver o quanto eu fico feliz mesmo em fazer isso, assim, tipo, de experimentar comida, um lugar diferente, ver. Então consegui ir pra 4, 5 lugares esse ano. Diferente. Vamos ter enquete sobre isso, né? Então, em breve, eu acho que eu vou começar pela Alemanha, que eu fui para Berlim, depois a gente vai fazer um sobre Budapeste, sobre Bratislava, sobre Zagreb na Croácia e a Áustria. Então, ano que vem, conteúdo novo sobre isso. E o podcast também, eu acho que de criação de conteúdo, como o Vinícius falou, eu quero me comprometer até onde fizer sentido, né? Então, eu penso no ano que vem inteiro de ter pelo menos um episódio por mês, não falhar. E mais que isso, agora a gente chegou no ponto que tá gerando bottleneck de conteúdo, tem muita coisa agendada já. Então, talvez lançar mais de um por semana, de vez em quando, sabe? Fazer um extra, algum como extra para conseguir bottleneck, né? Gargalo, quer dizer, tipo, para conseguir dar uma vazão maior, gargalo. Porque aqui em Portugal eles não falam gargalo, usam a palavra bottleneck, então por isso que eu costumei. Mas, tipo, dar uma vazão maior para isso. Então, eu acho que seria legal. Eu tô gostando muito de fazer, tô empolgado. Cansa um pouquinho a parte de pós-produção, então eu tô tentando achar formas de fazer isso um pouco mais rápido. É um dos meus focos agora em dezembro, de criar uma forma de gerar conteúdo mais rápido e despriorizar alguns. Tipo, talvez o Instagram vou diminuir. Apesar que agora começou a ter mais seguidores, né? Mais rápido, não sei porquê. Então eu não sei o que fazer, mas talvez despriorizar isso e focar muito mais no áudio no YouTube, que eu acho que para agora pode ser mais importante. E repetindo, viajar, tipo, sei lá, tentar ir para 4 países diferentes, trabalhar de algum outro país. Deu para ver que dá para fazer isso durante essa viagem, assim, a Vitória não estava de férias todos os dias, então ela trabalhou, sabe? A gente foi para a Croácia, 2 dias ela trabalhou, então eu fiz um walking tour de manhã, ela não queria fazer. E à tarde a gente se encontrava, almoçava junto, se encontrava. No outro dia também fiz alguma coisa de manhã, visitei, depois se encontrava. E foi de boa, ela estava sempre no café, ela falou que achou de boa. Eu tô remoto ainda, então às vezes eu vou trabalhar direto no cowork ou num café, sabe? Então, já para testar como que tá sendo. Tô gostando, então vou testar fazer isso mais ano que vem. Espero não ter que ir pro escritório. Eu sei que não vai 100%, mas eu espero que seja opcional, porque... Certeza, eu tenho algumas metas, tipo de ir para Montenegro, de ir pro leste europeu em geral, assim, trabalhar é um pouco mais barato, então, eu espero muito e isso vai gerar conteúdo, né? A ideia é de compartilhar sobre todas as viagens, gerar conteúdo. E pro podcast também tem várias metas que são assuntos diferentes, né? Como eu comentei, a gente estava conversando antes de trazer uma psicóloga para falar, né, sobre esse processo de mudança, né? A gente está conversando com as pessoas, mas eu queria falar com o profissional também, como que é mudar, se acostumar. Queria aproveitar essa ideia de aprender espanhol, e aí, Vinícius, a gente pode fazer junto, de fazer vários episódios sobre línguas. Já tem agendado, na real, né? Já adiantando um pouco do que vem no que vem, mas a gente fazer alguns e trazer, sei lá, não sei se necessariamente poliglotas, mas seria legal, mas pessoas que estão aprendendo para conversar sobre esse processo também. Porque, como a gente comentou, né, o podcast, a gente não tem um tópico específico, a gente fala sobre quais são os nossos interesses, né? E é o que eu quero continuar no que vem. Não tem nenhum nicho, e eu não quero ter nenhum nicho agora. Se alguma coisa começar a crescer muito, a gente pode talvez separar em outro podcast. Mas eu acho que tá legal, assim, de quais são nossos interesses, né? O que é o mundo, né? Nossos mundos, assim, e a gente conversa sobre isso. Então, continuar nessa pegada, assim. Isso é o que eu penso para o próximo ano. Vem coisa boa por aí. Tem coisa boa por aí, né? Coisa boa por aí. E eu vou pensar assim um pouco mais longe, né? O Gabriel Lima perguntou uma vez. Já deixar claro, se eu ouço isso numa entrevista, já me desanima. Se alguém falasse, onde você se vê em 5 anos? Cara, eu... Não faço ideia. Eu já falei nenhuma, assim, não, claro, respeitosamente, assim, mas eu falei, olha, eu não sei porque
O que eu pensava há 2 anos atrás mudou. O plano era esse e aconteceu isso. E assim por diante. Então é difícil. Eu tô em Portugal agora. Eu não sei onde eu vou estar daqui a muito tempo, mas eu tenho assim, uma ideia do que eu espero de condições. Mas não exatamente um plano assim. Então, Gabriel Lima, eu queria começar por ti, quem trouxe essa ideia aqui. O que tu espera para daqui a 5 anos? Pô, eu também, com você, Rubens, eu sempre acho estranho quando me perguntam isso numa entrevista. Mas eu gosto de responder ela e gosto de pensar, porque justamente eu espero que ela mude um pouco daqui a 5 anos, sabe? Eu espero que muita coisa seja diferente do que eu pensei agora, mas é legal eu escrever isso em algum lugar e daqui a 5 anos ver qual que era a minha ideia e por que ela mudou. Mas eu pensando aqui, eu vejo que tem 2 coisas ainda que eu não sei como eu vou relacionar elas ou como eu vou interagir com elas assim ao mesmo tempo. Mas eu tenho muita vontade mesmo. Uma delas é na área da educação. Eu gosto muito da ideia de dar aula e que penso que daqui a 5 anos é um tempo legal para começar a fazer isso, sabe? Porque eu ainda não sei muito bem como vai ser a rotina ou como eu vou começar fazendo isso, ou até os preparos que eu vou ter de pós e MBA para começar a dar aula. Então por isso que eu vejo assim, daqui a 5 anos é uma vontade que eu tenho. E cara, eu me imagino assim, daqui a 5 anos, sei lá, eu imagino já minha filha com 7 anos, tipo, coisas bizarras assim como essa, né? Então, eu penso assim, tipo, cara, você é pai, sei lá, de alguém de 7 anos, então, como que vai estar a qualidade de vida, como que eu vou estar com a minha mulher nesse momento. E acho que uma das metas que eu tenho eu sei que talvez ser nômade digital vai ser muito difícil até. A Bia, por exemplo, isso que é muito engraçado, a gente conversa bastante sobre isso e ela tem muito essa necessidade de ter uma casa, de ter um lar, de ter um lugar onde ela fala que é dela. Então, tipo, eu não vejo ela conseguindo, tipo, viver, sei lá, 3 meses em cada lugar. Mas eu gosto muito o nômade digital, ele pode ser feito de várias maneiras diferentes. Então eu gosto muito da ideia de repente, a gente ter combinados nossos, do tipo assim, 3 meses do nosso ano a gente vai viver em algum lugar. E os outros 9 a gente vai viver em casa, tipo, no Brasil, ou seja lá onde for. Então eu tenho muito isso em mente, assim, de falar assim, cara, todo ano, 3 meses eu vivo ali, viajando, indo em lugares diferentes, mas 9 meses em casa ainda é a maioria do tempo, e mesmo assim eu tô fazendo ali viagens muito maiores do que só o mês de férias, né? Então eu tenho essa vontade assim de mesclar um pouco essa área de educação com o nômade digital. Ainda não sei muito bem como eu vou fazer isso, mas talvez as plataformas até online já vão estar muito, muito mais normalizadas e eu consiga até fazer isso de forma melhor até online, né? Então, acho que é isso. Cara, legal. Irado, pô. Eu também tenho esse interesse de ser nômade digital, de poder conhecer outros países. Até por isso eu quero aprender outros idiomas para poder ter mais flexibilidade e conseguir me comunicar bem em qualquer lugar que eu for aqui. O Gabriel Rubens falou bem sobre isso, que quando você mora aqui na Europa é muito mais fácil, os acessos para você ir e vir são muito mais fáceis. E essa é uma coisa que eu quero fazer daqui a 5 anos. Eu espero que o Brasil seja hexa também, mas aí não tem muito o que eu fazer, já que o Tite não me dá nenhuma oportunidade. E assim, o que eu consigo pensar de 5 anos, que é o que eu quero focar mais, é nessa parte de criação de conteúdo. Espero estar já mais maduro nisso, já tá, como que fala, já tá mais consolidado, né? Já ter os canais que eu tenho mais consolidados, com bastante audiência, gerando conteúdo bom para poder mudar a vida de outras pessoas. Equipe. Isso, e também, quem sabe, ter uma liberdade financeira já, ou ter que me preocupar menos com dinheiro, já ter dado certo meus investimentos no Bitcoin e ter conseguido estar mais tranquilo quanto a isso, que já consiga aproveitar essa vida de nômade digital, de conhecer outros países, de falar outros idiomas e de conseguir gerar conteúdo sem me preocupar tanto com o trabalho. Lógico, continuar trabalhando, porque eu não acredito que em 5 anos eu consiga ter uma independência financeira já a ponto de não ter que trabalhar mais, mas com muito mais opções e com muito mais respaldo para poder trabalhar com o que eu gosto, continuar trabalhando em um lugar que dá prazer e não trabalhar por obrigação, né? Então é isso que eu vejo daqui a 5 anos, eu consigo pensar. E tu, legal. Rubens, tem... E você, Rubens?
o que você imagina para os seus próximos 5 anos, sabendo que muito provavelmente você vai mudar bastante até lá? Eu penso um pouco assim na liberdade financeira, estou muito longe disso mesmo, mas nos primeiros passos, mas eu queria estar um pouco mais próximo, sabe? Sentir que eu estou no caminho. Sobre essa parada de nômade digital também, acho que mais claro, né, que para mim é uma coisa que eu busco. Eu queria até mesmo ter um emprego fixo, eu gosto de trabalho, então se eu pudesse trabalhar de qualquer lugar, isso seria muito bom. Então, eu acho que eu tenho uma vantagem do que tu comentou, Gabriel Lima, que para minha menina ser tranquilo também, é o que ela quer, então eu acho que acaba facilitando, né, um pouco isso e ela trabalha 100% remoto, até, eu tô por enquanto, mas o dela a empresa não é daqui de Portugal, então já a empresa dela já é assim, então espero que a minha seja assim também, vai facilitar bastante e eu preciso ganhar mais, né, também para começar a ficar em qualquer país, que alguns lugares são muito caros. A Áustria, a Alemanha, assim, é caro demais, assim. E fica até a dica aí, depois a gente fazer episódio sobre isso, mas, pô, Zagreb era muito barato, então eu me sentia muito bem lá, assim, comia à vontade. Então, acho que procurar esses países, né? Outra coisa que eu quero ter visitado mais países, assim... Putz, eu acho que eu quero ir em Roma, quero ir em Paris, e eu devo ir bem brevemente, mas eu quero viajar para os lugares diferentes, sabe? Tipo, para Geórgia ali, para... Assim, a Ucrânia não é tão diferente, mas eu já fui para Bielorrússia, então eu queria também aproveitar e ir ali do lado da Ucrânia, eu queria ir para Montenegro, Sérvia, sabe? Explorar a costa da Croácia, aproveitar e ir para a Ásia, putz, deve ser irado ir para Coreia, Japão, China, assim, e depois ali Bali, assim. Então eu quero ter feito muito dessas viagens, assim, e fazer uma trip na América do Sul também. Putz, quando eu estava no Brasil eu não tive muita oportunidade de viajar, então eu queria aproveitar. Por isso até que eu vou fazer esses episódios com um amigo meu que viaja muito no Brasil, né? Quero chamar mais pessoas, porque o podcast são os nossos interesses, né? E é uma coisa que eu fiquei pensando muito, então eu falei, pô, acho que eu vou arrumar alguém. E quero continuar fazendo esse podcast. Acho que enquanto eu estiver me divertindo, quando tiver conversas interessantes, eu vou continuar. Assim, eu vou parar só quando não fizer sentido. Então, eu quero arrumar uma forma de fazer isso mais rápido, gastando menos esforço no pós-produção e tendo mais tempo para conversar com pessoas interessantes, porque, cara, eu consigo pensar, sem brincadeira, que eu já fiz mais de 50 pessoas assim, que eu queria falar, pô, seria legal conversar com essa pessoa, assim, e eu quero entrar em contato e puxar essa porra, vamos bater um papo, assim. Então é isso que eu penso também, para em 5 anos ainda estar fazendo isso. Se eu tivesse com a mesma sensação que eu tenho agora, então seria bom. Legal. Cara, teve uma coisa que eu não comentei, que eu acho que seria legal, já que a gente está pensando de uma forma bem geral, assim, sobre metas do futuro, que daqui a 5 anos eu queria estar entendendo muito mais da Bíblia e sobre Deus do que eu entendo hoje, tá ligado? Desde que eu vim aqui para Jundiaí, eu comecei a frequentar uma igreja batista, que a gente está se tornando membro agora, e tem me chamado muita atenção realmente estudar e conhecer, e não só falar algo que a gente ouve falar sem estudar de fato, sabe? Então, assim, eu tenho vontade de estudar, não sei se eu vou fazer teologia assim em algum momento, sabe? Só para, mesmo sem seguir, não sei se eu faria um seminário mesmo, mas tenho vontade de estudar mais a fundo, assim, nos próximos anos. Então, acho que com certeza é uma meta pro futuro, entender um pouco mais e me aprofundar mais em teologia, assim. E ajudar também localmente na igreja, assim, sabe? Ensinando as coisas que eu sei, acho que é legal. Então, galera, é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar por esses pontos. Uma reflexão legal aqui do que é o podcast. Pro ano que vem nós vamos ter novidades. Como eu falei, tem muito episódio já agendado, né? Dezembro vai ser um mês de gravar vários, que depois a gente precisa também dar um tempinho aí. E tem mais uma coisa, eu queria propor um desafio aqui, assim, não ao vivo, né? Mas aqui na hora, que é... Vinícius, tu comentou de fazer conteúdo. Comentei. Semanalmente, né? E eu comentei também. Sim. Então eu queria fazer um desafio aqui e que ficasse registrado para que até alguém falhar, tu no PáscoaDev. Então, pessoal, acompanhe lá o PáscoaDev no YouTube e também lá no Instagram.
E vejam que a minha meta é que com esse podcast a gente não falhe nenhuma semana, e a do Vinícius é não falhar no YouTube e no Instagram, ter pelo menos um vídeo por semana. E o primeiro que falhar, Vinícius, o que a gente pode fazer? Trairagem ao vivo, assim, sem combinar nada. A TV é assim, né? É ao vivo. Então, mas tem que ter... Isso, tem que ter uma punição, cara. Eu gosto da punição financeira. A gente entende de fazer uma aposta. finanças, Gabriel, eu acho que... Tu fica aí de... 50 mangos, é saudável, porque né? Aposta nem eu nem saudável. tu, 50 mangos ali. O Gabriel tá de testemunha, vocês são testemunhas que estão escutando. Isso. 50 euros se falhar. Mas eu acho que financeiro é muito pouco, porque o legal é a exposição e o vexame. A gente podia fazer um stories ou fazer um vídeo falando por que falhou, o que aconteceu, e que não vai acontecer de novo, né? Eu acho que pode ser isso. Porque assim, eu não vou falhar, eu tenho certeza. E é mais pra você, se você topar fazer o vídeo quando tu falhar aí, eu vou gostar de ver. Então tá bom, então fica assim, 50 euros, não reais, 50 euros, né? Quem falhar vai pagar, e aí quem falhar pode falar assim, quer continuar ou não. Tá? Fechou. E não tem desculpa, não falar assim, saúde, não sei o quê. Tá, porque se quer prevenir, grava antes, deixa agendado. Vamos combinar assim. A gente tá gravando não tem nenhuma desculpa. A gente tá gravando esse episódio dia 11 de dezembro, então ele vai mais tarde pro ar, mas a partir de 11 de dezembro já tá funcionando. Então se tu falhar antes do episódio pro ar e você fizer o vídeo, o pessoal já sabe depois o que tá acontecendo. Fechou então? Tá falando de agora? De agora. Isso? Falando de agora já. Então tá valendo, beleza. Gabriel Lema, tu é o juiz. Vamos usar... A gente não vem com artimanha de horário, então a gente pode definir que vai ser o horário do Brasil, que é onde o Gabriel Lema tá. É verdade, tem que ser o meu horário. Horário do Brasil, que assim ninguém... Na verdade, é até mais fácil o horário do Brasil, né, para o YouTube. Mas tudo bem, a gente considera o horário do Brasil. Tem que estar semanalmente, e a semana começa no domingo. Fechou. Tá. Fechado? Fechou. Então, amanhã já então, começa... pessoal, a gente Hoje é sábado, dia 11 de dezembro aqui. Amanhã já começa, então, uma nova semana. Isso. Certo? Isso, amanhã já começa a nova semana. Dia 12 começa essa aposta. Esse episódio vai no fim do ano só, acho que dia 29, mas dia 2 já tá valendo essa aposta. Vocês vão conferir lá, se tiver. 50 euros toda semana. O primeiro que falhar tem que pagar os 50 euros. E tem que fazer um vídeo. Acho que nós três falando por que falhou, explicando. Então vai a vergonha pública, né? Por ter falhado no commitment, no comprometimento. E aí quem falhar, eu vou dar essa chance pra ti, Vinícius, que eu sei que vai ser você primeiro. Pode falar se quer continuar na aposta ou não. Mas eu já digo que eu quero continuar. Até existir o podcast, o canal no YouTube, eu continuo nessa aposta. Não, fechado, combinado então. Settled. Combinado. Isso eu posso mudar de ideia depois, quando eu falei que para a primeira pode ser depois, então eu tenho um mecanismo para mudar justamente essa frase. Eu falei e me arrependi, então eu não vou pagar aluguel 200 euros mensalmente, né? Falar, vou parar. Você não vale a pena. 6 meses gravando, vários episódios. Eu posso filosofar muito sobre isso, como a gente fez naquele episódio que o Daniel Passa, até cortei, né? De falar assim, o que é legal de gravar um podcast, que é falar com vocês, falar com os convidados, assim, trazer uma galera. Se eu pudesse cortar a pós-produção, seria pra mim só ir pra um bar, basicamente, assim. Porque gravar é a parte mais legal que tem, né? Tipo, gerar depois, que é um pouco mais trabalho. Mas, 6 meses de jornada, muito top, muitos tópicos que a gente falou. Muitos tópicos, muito interessante. Eu, genuinamente, gostei de todos os tópicos. Teve episódio que foi mais difícil, porque às vezes fica mais um monólogo, né? A gente tem que dar um pouco de jeito na edição, então a gente tem que arrumar. Então isso às vezes complica, mas todos eles deu pra tirar alguma coisinha, assim, e, foi prazer gigante estar fazendo isso com vocês até então valeu mesmo. Pra mim também, gente, foi sensacional estar com vocês, de verdade. Eu faço das palavras do Gabriel as minhas, assim, é muito papo no bar, assim, a gente trocando ideia junto. A gente começou porque a gente tinha muitos interesses em comum, então esses interesses só apareciam e eram expostos ali no momento que a gente trocava ideia, então sempre fluía de uma forma muito legal, muito show. Só assina embaixo o que vocês falaram e foi muito bom poder dar a oportunidade de vocês de participar desse podcast, a gente trocar bastante ideia. Eu me senti muito honrado de dar essa oportunidade pra vocês. Foi muito bom mesmo. Mas é isso, galera. Não se esqueçam, procure lá, olha aí no feed, vai dar todos os links para vocês acessarem nossas redes sociais.
Vão lá também seguir o Páscoa Dev, porque ele vai falhar em algum momento, né? Principalmente no YouTube. Então eu quero que vocês estejam lá, todo mundo seguindo, vai lá. Só erra o pênalti quem bate. No canal, se inscreva para verem essa vergonha pública. O Gabriel Lima já deu spoiler aí que daqui a pouco vai ter um Gabri Dev, o Gabriel Lima Dev, lá no Instagram também, o canal, né? Talvez. Pra começar a ensinar. Já pode ser o plano para os 5 anos, já ir praticando aqui para frente, fica aí a dica. E galera, não se esqueçam de inscrever novamente, que ano que vem muita coisa boa por aí. Eu não quero adiantar muito, mas vocês vão ver. Pode acompanhar. Gabriel Lima, Vinícius, valeu, até a próxima. Pessoal, falou.